Olá, testando. Vamos organizando aqui para começar a nossa live. Bom dia, turminha. Deus abençoe nossa vida. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir? Minha irmã já chegou por aí. Olá, Vaxi. Tá me ouvindo aí, Vaxi? Bom dia. Estão me ouvindo bem, gente? Dá um oi aí para mim. Ah, que bom! Bom estar aqui com vocês. Vamos iniciar hoje a nossa live. Nós temos falado, né, sobre algumas mulheres, alguns personagens, né, que marcaram nossas histórias na Bíblia, que fizeram uma história linda e deixaram registrados para nos inspirar. E a gente está feliz durante esse mês de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho de algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, e tem sido tão bom esses momentos que temos gravado alguns vídeos, feito alguns stories, postando aí para vocês, tem sido muito bom. E bom ver vocês por aqui. Bom dia, Fernandinha, Sheila. Muito bom, meninas, vocês estarem aí com a gente. Feliz demais de estar aqui com vocês. E hoje vamos dar continuidade aí nessa série que estamos fazendo sobre mulheres que nos inspiram na Bíblia. E eu tenho certeza que tem algo especial que Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã. E esse bate-papo será um bate-papo especial, porque nós vamos comentar sobre a vida de Ruth, sobre várias coisas que ela fez na sua trajetória, que nos ensinam muito e tem nos inspirado até hoje. Bom dia, Marcinha! Bom ver você por aqui, menina! Que bom que vocês estão aí. E vamos esperar o pessoal chegar aí. Olha, a Vaxi lá do Espírito Santo com a gente aqui também. Bom dia, minha irmã querida. Um prazer ter todas vocês aqui conosco nessa manhã. Uma manhã alegre, uma manhã abençoada que Deus preparou para nós, onde nós vamos poder meditar um pouquinho e ver o que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. E com certeza, né? Tudo que Ele faz é perfeito, é maravilhoso. E eu tenho certeza que alguma coisa assim, muito especial Ele tem para tratar na minha vida e também com vocês. Belzinho entrou aí também, a Manu. Iradi, que alegria, querida, ter você aqui conosco. Bom dia! A Iradi vai estar conosco, Iradi Coutinho, na semana que vem. Olha que coisa linda! Semana que vem nós vamos estar aqui também, novamente, fazendo uma live, falando um pouquinho também sobre um outro personagem maravilhoso, sobre uma nova história linda também da Bíblia. Tá bom, meninas? Mas hoje, como eu falei para vocês, o nosso bate-papo vai ser sobre Ruth. Ruth, essa mulher guerreira, olha que mulher especial que nós encontramos. O livro de Ruth é um livro curtinho, tem pouquíssimos capítulos, dá pra gente ler várias vezes os nossos, dá pra gente ler várias vezes porque tem capítulos muito curtinhos, então tem uma história ali que cada vez que você lê você vai descobrir alguma coisa. Agora eu queria falar com vocês, para vocês compartilharem, que vocês apertem aí, cliquem aí no aviãozinho, né? Para que convidando as pessoas para que também possam estar assistindo aqui a nossa live, estar participando conosco nessa manhã dessa live tão especial que nós preparamos com tanto carinho, onde nós vamos compartilhar um pouquinho, mas vamos aprender também com vocês. Quero que vocês interajam, que vocês também coloquem aí as experiências de vocês.
porque o legal de nós estarmos ao vivo é a gente poder interagir, é a gente poder estar conversando uma com a outra, trocando experiências, e isso é bem bacana, porque a gente pode aprender uma com a experiência da outra. E uma coisa que eu gostaria de já colocar para vocês, para que vocês pudessem já estar refletindo aí e estar citando para a gente também, é como que você reage às decisões que você precisa tomar em momentos difíceis. Como que funciona isso para você? Quando você está ali naquela encruzilhada, quando você olha assim, você fala, e agora é o final, acabou tudo para mim. Como que você reage diante as circunstâncias contrárias a um momento difícil? Como que você reage diante de tudo isso? Isso aí já é uma dica para vocês já começarem a pensar, já começarem a analisar e já começar a refletir. Porque na Ruth que nós vamos falar, nós vamos estar conversando sobre hoje, ela nos ensina a se posicionar diante de algumas situações. E isso é interessante porque dentro das decisões que nós tomamos, dentro das escolhas, o caminho que nós seguimos é que vai construir a nossa história, vai ter o resultado, vai influenciar no seu caminhar. A sua história toda ela é escrita formado pelas suas decisões. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai estar aqui conosco, que é a Zazá. Deixa eu convidar a Zazá aqui, deixa eu ver aqui, gente, para convidar a Zazá para ela entrar aqui conosco e a gente está conhecendo um pouquinho da Zazá e a gente está conversando um pouquinho aí. Zazá, recebeu aí o convite, Zazá? Deixa eu ver aqui, gente. Aguardando aí, tá, gente? A Zazá já está conosco, mas deixa ela aceitar aí o nosso convite para ela entrar. Ah, que legal! Oi, Zazá! Bom Oi! dia, deixa eu ajustar aqui a câmera. Nossa, tá linda! E agora, ó, tô loira também, igual Ah, você. pois é, né? Olha, vou Quase igual. aproveitar, Não, olha não só. chego, não chego. Tá Mas aos lindo. pouquinhos nós vamos, aos pouquinhos Isso, vamos. isso. Poxa, Zazá, que alegria você estar aqui conosco. Fiquei muito feliz quando você aceitou nosso convite para nós conversarmos um pouquinho sobre essa mulher tão especial que é Ruth, né? E Zazá é uma amiga querida, assim, companheira, assim. Vocês já devem conhecer Zazá, mas para quem não conhece, a Zazá, ela é esposa do pastor Rômulo, é mãe de dois meninos maravilhosos que eu sou apaixonada, que é o Rominho e Davizinho, meninos assim queridos nossos. Zazá é seminarista da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro e é empreendedora social. A Zazá, ela trabalha com a gente no projeto lá da SCAC, né? Um projeto maravilhoso Isso. que nós Bom lembrar. estamos ali trabalhando com crianças, vulnerabilidade social, e a Zazá, ela está ali conosco vendo tudo isso lá. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Zazá, do seu ministério, como que Deus tem te chamado para esse trabalho tão maravilhoso que é trabalhar com mulheres. E eu gostaria que você desse um bom dia aí para o pessoal e falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória de Zazá. Oh, Jesus. Coisa boa. Obrigada, viu, Débora, pelo convite, primeiramente, né? E bom dia, essa turma abençoada que já está entrando. Eu vi aqui alguns nomes e conheço alguns. É, Olha, tem gente até de Copacabana. pois é, ó. Itaciara. Muito bom. Marcele tá por aí, É, linda. aí, a Marcele, lá de Campo Grande, olha, a Big Field Pois presente. Um beijo, é. Marcele. Aninha da Então, 25. entrou É a muita família. gente. A família Sabiá já está presente também, que o Tá, tá. Michele, a Michele fez aniversário essa semana. Bom, mas eu não estou aqui.
A live é sua, eu sou a convidada. A gente mistura tudo, não tem jeito. Gente, mas um bom dia para vocês. É uma alegria, um prazer estar aqui hoje para compartilhar de uma porção da palavra de Deus, né? De falar de uma mulher Verdade. tão especial que é Ruth. Mas a Débora estava perguntando, né? Quem é a Zazá? Como é a questão do seu ministério? Bom, eu vim do Paraná, eu sou paranaense, sou do sul do Brasil, olha isso, gente. Filha de mineira com capixaba, vim na década de 70 aqui para o Rio de Janeiro e conheci a Maranata. Há 45 anos eu estou na Maranata, ou seja, minha vida inteira. Ó, não somem as datas, por favor, tá? Então, estou há 45 anos, né, nessa igreja, e é uma igreja muito abençoada. Eu sou neta de pastor também. Débora é filha de pastor, né, Débora? Sim, é. Tivemos esse privilégio de sermos criadas no lar evangélico, enfim, conhecemos a palavra de Deus, né, ainda muito jovem, e isso eu louvo a Deus, porque eu não fiquei pelo caminho, né? Estamos aqui trilhando os nossos passos com Jesus. E falar da Zazá, enfim, é isso. Uma menina que foi criada no lar evangélico e que aceitou a Jesus, que aceitou a missão de pregar o evangelho, enfim, amo ser cristã assim, tem convicção disso, por isso eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês, junto com a Débora, de uma porção da palavra de Deus, que é a nossa maior missão, né, Débora? É E também, verdade. o ano passado, fui convidada para participar da ASCAC, né, dando um suporte lá na captação de recursos, e tem sido uma bênção, uma motivação também para mim, sabe, para fazer uma obra social. Eu sempre quis fazer isso, até porque eu trabalhei no Parque Nacional da Tijuca, né, e fiz também trabalho com comunidades, projetos, e quando eu assim entrei para a ASCAC, nossa, então encheu meu coração de alegria. Tem sido um prazer e um privilégio. E brevemente, assim, aproveitando aqui nessa live abençoada, já vou comunicar que a gente vai ter uma novidade da ASCAC. Estamos preparando e já estamos convidando você também para participar com a gente, ok? É Ah, isso, que gente, é isso. Pois é, e em breve vamos aí com muitas novidades aí para vocês. Tudo bom. Mas, então, Zazá, Ruth é uma mulher assim que nos inspira muito, né? Sim, É uma mulher assim que tem uma relevância muito grande, viveu uma história muito marcante, né? sim, E sim, deixou muitos ensinamentos para nós, que nós podemos aplicar em diversas áreas da nossa vida, né? Uma sim, mulher leal, uma mulher dedicada, fiel a Deus, trabalhadora. Olha como aquela mulher sim, era sim, trabalhadora, né? demais. Pois é. Então, assim, e conta pra gente um pouquinho, assim, só pra gente poder entender um contexto geral sobre a vida de Ruth. Fala um pouquinho aí na sua percepção, como que você vê Ruth. Dá uma palavrinha aí pra gente de como que você vê a vida de Ruth. Então, Ruth, inclusive, tem o nome, né, de um livro da Bíblia. Olha, tamanha importância dessa mulher. E olha que ela nem era israelita, não era judia, era uma mulher moabita. Enfim, a história se dá em que uma família, né, de Elimeleque, Noemi, estavam numa cidade onde a fome, havia uma crise na economia, e eles tiveram que se mudar. Então, levaram tudo que possuíam, tinham condições financeiras boas, mas não queriam ficar pior do que já estavam. Então, o que que aconteceu? Eles se mudaram. Noemi e Elimeleque e seus dois filhos foram para uma cidade chamada de Moabe, da cidade.
E só que Moabe era inimiga, né, dos judeus, era inimiga de Israel. Eles viviam em guerra. Mesmo assim, eles foram para lá. E chegando lá, claro, se estabeleceram e criaram, né, os seus filhos lá, e seus filhos conheceram moças moabitas. E o mais velho, ele se casou também com uma moça moabita, e o nome dessa moça era Ruth, e o mais novo se casou com outra moça moabita chamada de Órfã. Órfã. Enfim, e o tempo passou, as coisas foram acontecendo, e o que que aconteceu? A Noemi ficou viúva, Elimeleque faleceu. Gente, que tristeza, né? Foi muito triste para ela. E depois os filhos também faleceram. E ficaram três viúvas, olha isso. Que Três triste, mulheres três viúvas dentro mulheres de uma viúvas, casa. Que a difícil, né? sogra e as noras. E com essa viuvez, e as noras não deram nenhum neto para Noemi, enquanto estavam casadas com seus filhos. Então, Noemi, vendo a situação dela numa terra estrangeira, né, e com as suas noras, ela liberou as noras para que elas, né, seguissem a vida delas. Viver as suas E vidas, né? Cada um viver a isso sua porque vida. elas eram novas, né, e poderiam reconstruir. Ela entendia isso, não era uma sogra, né, possessiva, não. Sim. Mas ela liberou as suas noras para que elas pudessem seguir, né, dar continuidade às suas vidas. Só que a nora mais nova aceitou, né, o acordo. Não, então eu vou voltar para minha família, já estou aqui mesmo na minha terra, eu não vou seguir com você. Porque ela ia voltar, né, para a terra dela, para Jerusalém. Aí, o que que aconteceu? A nora, Ruth, a que era casada com o filho mais velho, disse, não, eu vou com você. Por quê? Olha, acho que no período que ela esteve, né, com Noemi e conviveu com a sua família, ela amou esse relacionamento familiar. Ela viu valores espirituais, porque com Isso. certeza, não é? Noemi ensinou aquela família a adorar ao Deus vivo, ao Deus, né, É. poderoso, até porque órfã e Ruth eram moabitas e eram pessoas que adoravam outros deuses, né? E também exerciam o paganismo, entendeu? Enfim, elas tinham outra cultura religiosa. E eu acho legal, Zaza, assim, uma pausa aí dentro do que você está falando, e Sim, eu acho muito bacana, assim, nessa parte da história, como que a importância da convivência dentro da sua casa. Como sim, é sim, importante você viver, sim, uma vida de evangelho dentro da sua casa, onde os seus filhos, os seus genros, suas noras, você vê, eu tenho dois genros, eu tenho um genro e tenho duas noras, né? sim, Então, assim, eu vejo assim como que Noemi soube lidar com a sua família, como que ela fez um bom trabalho dentro da sua própria sim, casa. sim, Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas que estão ao nosso redor e nós não deixamos de olhar para dentro da nossa casa. E na realidade, Ruth, ela conheceu o Evangelho, ela conheceu a Jesus através do testemunho daquela família que foi sim. apresentado a ela, né? É, com certeza, Noemi tinha uma liderança espiritual e era uma mulher generosa, tinha um bom exemplo, era uma mulher sábia. Ela edificava a sua casa, fazia diferença. Enquanto seu marido, seus filhos saíam para trabalhar, com certeza ela trabalhou esses valores na vida das suas noras. E isso fez toda a diferença na hora da escolha de Ruth. Sabe por quê? Ruth, como você disse no início, ela teve que tomar uma decisão na vida dela. O que que eu faço? Continuo no meu país, na minha terra, ou vou seguir em frente com a minha sogra? Não é? Porque ela não tinha só que ficar junto com a sogra, ela tinha que trocar de nacionalidade.
não é? Ela ia vivenciar outro tipo de cultura, ela Sim. e a questão da religião, mas graças a Deus, a Noemi já havia apresentado Deus para Ruth, e ela aceitou esse Deus, sabe? Ela Uhum. aceitou todas as bênçãos de Deus para a vida dela através dessa sogra maravilhosa. Além da religião, os costumes também eram Pois é, outros, né? é. Inclusive, assim, apesar de que o lugar onde elas iriam não era tão longe, era só atravessar, né, o mar. Mas o que que acontece? Onde é Moabe hoje em dia é a Jordânia, não é? Uhum. Então, quando você olha para o outro lado, você vê a Jordânia. Então, não era tão longe, mas a questão da inimizade entre os povos fazia toda a diferença na decisão de Ruth. Mas ela não titubeou, sabe? Ela não se acovardou. Ela foi viver essa aventura maravilhosa junto com a sua sogra. E o relacionamento delas só cresceu. Outra coisa, a gente não pode esquecer que Noemi abençoou também a órfã, sabe? A Sim, segunda nora. Ela ficou porque Noemi também autorizou. Não é que a outra fosse sim. desobediente, mas ela teve a oportunidade da escolha. Foi E a ela decisão escolheu dela. a decisão dela. E Ruth fez a decisão é, né, de ficar com a sua sogra. E aí que começa uma linda história. É, E nessa decisão, nessa história, nesse livro de Ruth, encontra-se um dos versículos mais aclamados, principalmente pelos noivos na ocasião verdade. do casamento, né? Sim, Quando Noemi fala com ela que ela podia ficar, não é? Ela fala é. assim, não, eu não quero ficar. Não foi nessas palavras. Está em Ruth, capítulo 1, versículo No versículo 16. 16. Ela diz assim, não me enche, você não insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, tu é o meu Sim. povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela já havia Oh, provado. meu E quem Deus. prova do amor de Deus, Que da bênção lindo, de né? Deus, ela não ia deixar mesmo. Mas fala, querida. Pois é. Então, Zazá, dentro dessa história, eu me recordo, né, de que quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre orei muito para que o Senhor abençoasse, né, o Sim, casamento dos meus filhos. E eu já orava ali para que o Senhor colocasse mulheres temente a Deus no seu caminho, sim. né? E eu tenho duas noras maravilhosas. Tem a Brenda, né, que é da nossa igreja de Jacarepaguá. Tenho a Pamela, que é a Pampanzinha, que está grávida do Filipinho. Orem por Ah, elas, meninas. E a Pampanzinha, ela é da Igreja Batista da Peniel, ali da ilha. E eu lembro que quando eu orava muito pelos meus filhos, porque eu falava com o Senhor que eu queria noras que fossem minhas filhas. Eu queria que elas fossem minhas amigas, que a gente pudesse realmente ter um relacionamento de amor, de sim. ligação realmente, que não fosse só as esposas dos meus filhos. E foi muito interessante que a nossa igreja, para quem não sabe, nós trabalhamos com rodízio. Então, de 3 em 3 anos, a gente está rodando em alguma igreja. E teve um rodízio que o pastor Davi Silveira, né, nos convidou para irmos com ele para Jacarepaguá. E ali nossa família estava se mudando para esse bairro, então nós fomos para Jacarepaguá. Quando eu cheguei lá, eu vi uma menina, ela tinha 13 aninhos, cantando no grupo de louvor, mas aquela carinha Canta linda. muito. Pois é, aí eu olhei assim, e na época tava o meu sobrinho que morava comigo, o Zezé, tava o Felipe e o Kenner, que é o meu filho mais velho. E aí eu peguei, olhei para os meninos e falei: olha só, não sei qual de vocês, mas eu quero essa menina para ser minha nora. Aí eles olharam assim, né?
Adolescente é um problema sério, né, gente? Porque tudo eles acham que, primeiro, a gente não deve se meter. E segundo, que eles acham que a gente está sempre por fora das coisas, né? Sim. Mas, contudo, eu olhei assim, eles fizeram aquela cara assim de que não tô nem aí. Pouco tempo depois, eu soube que o Kenner chegou para os meninos e falou: E aí, o que que vocês acharam da menina? E aí eles falaram assim: Ah, ela é bonita. Aí falou: Ah, então deixa comigo porque eu gostei. E, então, assim, demoraram um tempinho ainda, mas começaram a namorar novos ainda. A Brenda estava ainda 15 anos e hoje são casados, já tem 5 anos de casado. Tem a Laurinha, minha doce Laura, netinha linda que eu tenho. Então, eu vejo dentro desse exemplo de vida de Noemi, ali, de Ruth, né? Como que nós, mães, como que nós, mulheres, temos responsabilidade de orar pela vida dos nossos filhos, para os seus Sim. casamentos, para poder transformar tudo isso numa amizade, uma amizade duradoura, de amor, laços de amor realmente Sim. dentro da nossa casa. E você tem uma história muito bonita também, né, Zazá? Sim, sim. Inclusive, a turma que vai se casar aí, olha, uma das dicas que a gente pode deixar, né, Débora? A pessoa não casa só com a pessoa, não. A pessoa casa com a família. Verdade, É um a família pacote, hein? É toda, um é sim. pacote. E graças a Deus, né, você está no caminho certo, está sabendo cuidar dos seus filhos, das suas noras e genros. Aliás, né, a sua filha também casou-se esses Essa dias, olha só. semana, Memel É, casou. vi o pastor Davi entrando aí agora há pouco, olha, agora já é da família, né? Ele disse que agora Pois é, é parente. pois é. Tudo que ele Então, sempre orou e sonhou foi isso. É. Então, a minha história em relação à a minha sogra não é uma sogra, né? A minha sogra é uma mãe. Eu vim do Paraná muito jovem e fui morar. Primeiro morei lá na Glória, depois fui para Caxias e lá eu encontrei a vizinha, Dona Janete e seu Juarez, e tinham 2 filhos, Rômulo e Renô. E eu era, né, era uma criança e começou aquela amizade. Eu sempre muito assim comunicativa, falante e sempre conversava com ela. E eu sempre gostei muito da natureza, ela estava sempre regando ali no quintal dela o jardim, lavando a calçada. Eu sempre conversei muito com ela. E assim começou a amizade. Ela era muito amiga da minha mãe, mas eu, como menina, nem tinha nada a ver. Mas começou aquela amizade com a vizinha, uma menina com uma mulher já adulta. Enfim, o tempo passou e meu pai comprou uma casa em frente. Eu morava do lado da casa dela e meu pai comprou uma casa em frente. Fomos morar nessa casa em frente e ali minhas tias faziam, de 15 em 15 dias, elas vinham na minha casa fazer um culto evangelístico. E o meu papel era convidar a vizinhança para estar neste culto. E eu, todos os domingos que tinham esse culto, né, era no final da tarde, eu ia de casa em casa, chamando a vizinhança. E convidava sempre a minha vizinha, né, amiga, Dona Janete e sua família. E um dia, e ela sempre assim, dava desculpas, né? Ah, hoje não dá porque eu não estou passando bem, hoje eu estou com visita, hoje eu vou sair. Enfim, aquelas desculpas, né? Mas deixa eu Aí te um dia, fazer uma pergunta, sim, Zazá. sim. Você queria evangelizar a família, você já estava de olho nos filhos da vizinha? Não, então, o Rômulo diz que eu estava de olho, mas não é verdade. É que ele gosta, né, de valorizar, né? Ah, claro, né? Então, aí aí nesse dia eu falei assim, ai mãe, tá na hora já de convidar, mas eu acho que eu não vou passar na casa da Dona Janete, não. Ah, ela fica mentindo para mim que tá doente, que tem visita, entendeu? Ela pensa que eu Ah. sou uma idiota, né? Sei lá, que não estou entendendo, né? Enfim, aí a minha mãe falou assim, isso nunca mais eu esqueci. Faça a sua parte que o Espírito Santo faz a dele.
Que entendeu? lindo, Não é né? Glória a você, não é por Deus. você que você está indo lá, Que entendeu? Não é lindo. pela sua desenvoltura no falar, não é pela sua forma de agir, não, é porque a semente é boa. Então, nesse dia, Amém. eu fui lá na Rua Alcione, número 3, toquei a campainha, naquela época tinha aquela porta com a janelinha, aí abriu a janela Aham. da Janete. Aí ela falou assim, ah, oi, tudo bem? Hoje tem culto, né? Você, temos culto hoje, vim te chamar. Aí ela falou assim, fala com a sua mãe que hoje nós vamos. Ela não estava esperando, não estava Que preparada para dar um culto. legal. Aí ela disse que ia, e Aham. realmente foi ela e toda a sua família. E nessa noite, né, Que nessa legal. tarde, noite, quando ela entrou lá em casa, ela aceitou o convite e foi. Quando ela chegou, o culto já tinha começado. E estavam tocando aquele hino, tocou-me, Jesus Ai, que tocou-me. E de lindo. paz Amo. ele encheu meu coração. Amo. Aí quando ela entrou naquela sala, aí ela sentiu a presença de Deus e começou a chorar. Tamanha foi assim o impacto da presença de Deus na vida dela. E, enfim, chorou o culto todo sentindo a presença de Deus. Ouviu os hinos, ouviu a palavra de Deus, a semente Que foi bênção. lançada e no final do culto foi feito apelo. Ela e toda a sua família se converteu no Glória a caminho. Deus. Que Enfim, lindo, né? e estão aí até hoje. E voltando à questão da Ruth, ela acompanhou a sua sogra e foi Sim. para esse lugar distante, outro povo, outra cultura, outros, né, outras, como se diz, outros costumes. E lá chegando, ela naquela época, se alguém ficasse viúva, alguém ficasse, né, órfão, então a família tinha que abraçar aquelas pessoas. Só Aham. que quando ela chegou naquela terra, a sogra dela, Noemi, ficou muito triste, amargurada, porque quando ela saiu daquela terra, ela saiu com bens, né? Ela saiu bem, saiu por cima, né? Digamos assim, É. não estava pobre. Quando Aham. Noemi voltou, voltou sem nada, voltou pobre, né? Estava desolada. E quando chamavam Noemi, aí ela falou assim: não, eu não quero ser chamada de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, porque a minha alma, eu estou muito amargurada. E Mara significa, né, amargurada, águas amargas, entendeu? Sim. Então, ela estava muito amargurada. Mas Ruth, com a sua energia, com a sua vontade, né, de vencer junto com a sua sogra, ela não desistiu. Ela ali tratou a sogra com carinho, com amor, aquele relacionamento só se solidificou. E as viúvas, elas tinham naquela época, tinha muitas fazendas, né, nas colheitas, então o que Uhum. sobrava das colheitas, as viúvas e os órfãos podiam fazer essa retirada das fazendas. E elas foram fazer as retiradas. E em uma das Sim. fazendas, foi na fazenda de. Ai, meu Deus, esqueci o nome do. De Boaz. Boaz, que os nomes são diferentes, né? É. Então, Boaz também era um fazendeiro e estava na época da colheita. E Ruth Sim. foi lá na fazenda de Boaz e conheceu Boaz, a história, resumindo a história, né? Porque é um pouquinho Aham. longa. Ruth conheceu, mas ela não chegou lá se oferecendo, não. Ela foi lá porque ela precisava sobreviver para fazer a colheita daquele alimento, entendeu? Trabalhar, precisava Trabalhar. trabalhar, né? Ela não É. era uma mulher preguiçosa, ela precisava, né, de viver com qualidade. E ela Sim. foi ali, mesmo viúva e tal, foi lá colhendo, só que ela não era preguiçosa, ela chegava cedo para fazer a colheita. E os servos de Boaz, eles observavam quem estava lá. E um dia Boaz
observando, né, a Ruth, falou assim, quem é aquela mulher? Aí eles falam, olha, ela é uma moabita, é uma estrangeira, mas é uma mulher séria, fiel, sabe? E todo mundo Comprometida. comprometido. E todo mundo conhecia a história dela. Ou seja, ela era uma Sim, mulher que estava junto com a sua sogra, não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher de caráter. Então, quando eles descreveram sim, Ruth para Boaz, nossa, ele ficou a história dela. E ele falou assim para os servos, olha, quando ela quiser comer qualquer coisa, vocês podem servi-la, pode deixar ela pegar. E foi crescendo, né, aquela amizade, mas a gente sabe que foi Deus na vida de Ruth, Deus, tá? sim, Deus na vida da pessoa faz toda a diferença. Então, quando Ruth estava lá colhendo, ele falou para deixar, e ele foi também gostando de Ruth, não é? A Bíblia sim. fala sobre isso. E Ruth, quando ele falou assim, você pode se servir, ela assim, eu não sou digna, ela foi humilde, ela não Humilde, se humildade. sentiu, entendeu, Débora? Ela foi humilde. Falou assim, olha, eu sou apenas uma estrangeira, né? Estou aqui. Ele disse, não se preocupe. E deu todo o respaldo para ela. E Noemi, sábia que era, foi dando as coordenadas, né? Para que ela também conquistasse o coração de Boaz. Só que e Boaz, ele era parente de Elimeleque, do Sim, marido de Noemi. Então, ele aham, poderia também ser um remidor, ele poderia resgatar também Noemi e Ruth, porque ele era sim. parente. Mas se descobriu que tinha outro parente, sabe? Sempre tem uma Que história no meio do é, caminho. que era o parentesco era ainda menor do que o maior do que o de Moabe, de Sim, Moabe, ó, de de Boaz. Boaz. Então, o que ele fez? Ele foi, procurou o conselho da cidade, porque ele tinha que, né, falar sobre Ruth, mas aí falou assim, mas tem outro parente que você não Sim, tem, né, vez, porque é o outro que tem que fazer esse papel. Mas Boaz foi até eles e falou assim, olha, eu deixo à disposição, e foi liberado, sabe? Aquele conselho e o outro parente liberou para que ele foi. pudesse ser o remidor, pudesse ser o resgatador de Ruth e de Noemi. Olha isso. É E verdade. eles vieram a se casar, Olha que sabe? história Porque linda. uma mulher, mesmo estrangeira, mesmo não tendo as possibilidades de uma mulher que tivesse nascido naquela região, Deus fez toda a diferença, regenerou a vida de Ruth para que Boaz a resgatasse. E se casaram. Então, aquele homem rico, fazendeiro, a resgatou. E Deus a honrou Pois pela sua é obediência, pela sua verdade. amizade, postura junto à sua sogra. Ela não desamparou a sua sogra, não deixou aquela amizade, né, morrer. Pelo É, contrário, só e se assim, solidificou e e, cresceu. e Esse, um fato assim a legal, né? amizade, E um fato fala, legal, assim, que a gente vê, Zazá, vê se tem alguma coisa tampando o seu som que abafou um pouquinho. Mais uma coisa, assim, certo. Não, tá tudo interessante, certo. Eu é, também estou ouvindo você bem baixinho. mas uma coisa interessante que eu acho importante a gente pontuar dentro dessa questão é a compaixão que Ruth teve, né? Porque aquela mulher, ela já havia perdido o marido, já havia perdido 2 filhos. E ela teve ali aquela compaixão pela sua sogra, o amor. E isso é uma coisa que nos dias de hoje nós quase não percebemos, porque as pessoas estão vivendo muito para o que deseja, as coisas que precisam fazer, trabalhar, correr atrás do que precisa para a sua vida e se esquece do seu próximo. É Então, verdade. assim, uma coisa assim que me chama muito a atenção é nisso, porque Ruth, por ser uma mulher
bonita porque ela chamou a atenção. Uma mulher que tinha força, trabalhadora e tudo mais, ela poderia chegar para sua sogra, bom, agora você já está na sua terra, você já está com o povo aí, então você fica com o seu povo e eu vou viver minha vida porque eu sou nova e eu tenho que cuidar da minha vida também. Mas não, ela teve compaixão da sua sogra, ela foi leal, ela teve ali. Na realidade, Ruth, ela teve um encontro tão grande, tão especial com o Senhor, ela foi tão impactada pelo que ela conheceu dentro da casa da sua sogra, que ela abraçou a fé da sogra. Ela se abraçou, ela conheceu realmente o Deus a quem aquela família servia. E essa compaixão é linda, né? Inclusive, a história, né? A minha história termina assim, gente, porque eu falei sobre a minha sogra, mas não terminei a história. Olha, os filhos cresceram, eu casei com o mais velho. Ganhei ela para Oh! Jesus, mas ganhei, né, o filho dela. O Mano disse que a gente estava de olho nele. E graças a Deus, hoje meu esposo é um pastor, a minha sogra e meu sogro são diáconos da igreja, meu cunhado é diácono da igreja. Que Enfim, a bênção! história, né, prosperou para a glória de Deus. E da mesma forma, só que eu ganhei a sogra, lá foi o contrário, a sogra ganhou a nora, né, para Deus, olha só. É Então, Noemi verdade. ganhou Ruth, e Deus a honrou, sabe como, Débora? Ah, Eles tiveram um filho, é. Boaz e Ruth tiveram um filho, e o nome dele era Obed. Obede. Obed foi quem? O pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e Davi, da descendência de Davi, quem nasceu? Jesus. Olha que Olha que coisa, que lindo. honra. Eu acho que não tem honra maior, não é? Nesse quesito de ser resgatado, né, de outro povo, de outro costume, de uma mulher pagã, idólatra, e foi transformada pelo poder de Deus e ainda recebeu a honra de fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Olha só, Pois que é. Que plano maravilhoso, que incrível, né? Que história, Deus gente, é que, incrível que como que Deus realidade. fez, E né? assim, e a gente sabe que é assim que Jesus faz conosco, né? Jesus, ele veio para os Sim, seus, né? Veio para o é povo verdade. judeu, mas eles não receberam. A Bíblia diz, mas que todos quantos, né, o receberam, foi feitos filhos de Deus. E nós estamos nessa vibe aí. Nós o recebemos e fomos É transformados, né, verdade. para sermos de criatura, sermos filhos de Deus, filhos de Jesus, né, o nosso Salvador. É maravilhoso demais, Débora. É lindo. Que palavra, não é? Essa palavra que nos edifica, que nos Sim, constrói. E maravilhoso. construiu também Ruth, a transformou. E no final de tudo, ela foi obediente, foi humilde, foi uma mulher trabalhadora. Nossa, são tantos os adjetivos qualitativos que a gente pode tirar dessa mulher, não é? É E da sua verdade. sogra, porque ela aprendeu com a sogra, não é, gente? Então, Foi. ela foi uma mulher de trabalho, uma empreendedora, não é? É Nossa, sim. arregaçou as mangas e foi firme, É sabe? Não foi verdade. preguiçosa, levantava cedo, entendeu? Foi um exemplo Sim, e ainda é para os nossos dias. verdade. E estamos aqui É. falando dela, né? Para que Até as hoje. nossas irmãs, os nossos irmãos possam ser edificados para É a glória de verdade. Deus. E É é isso, né? verdade. É Só nos legal. edifica. Mas assim, nós estamos caminhando já aí para o final da nossa live Isso. e a gente vai pedir a Zazá para estar orando por nós, pelas nossas Ah, famílias, para que o Senhor nos dê sabedoria, né, dentro dos nossos lares, para que nós possamos ser boas sogras, que as noras possam ser boas noras. E se por acaso você tem os seus filhos ainda pequenos,
faça como eu fiz, ore também ao Senhor pelos relacionamentos dos seus filhos, para que vocês não venham ter somente uma esposa do seu filho ou a esposa o esposo da sua filha, mas que vocês verdadeiramente possam ter, assim, amigas dentro da sua casa, amigos dentro da sua casa, filhos verdadeiros, e que a sua família seja alicerçada nessa fé, nesse amor, nessa lealdade, nesse compromisso de fé. E nós vamos pedir a Zazá para daqui a pouco tá orando aí por nós. E eu gostaria de estar lembrando você, essa live, ela vai ficar gravada. Se você assistiu, você está assistindo aí, você gostaria de rever, você pode rever. E você pode também depois compartilhar com alguém que você acha que pode também abençoar. Porque às vezes a gente ouve uma palavra e a gente sabe que algumas pessoas precisam também ouvir. E Sim. isso abençoa a vida de outras pessoas, né? Então ela vai estar salva lá, depois você vê. Eu gostaria também de pedir a vocês para que vocês curtam, né, o nosso perfil, que vocês fiquem ali junto com a gente, porque a gente tem sempre novidade. Gente, tem muita coisa acontecendo, vocês não fazem ideia de quantas coisas boas vão surgir por aí. Vocês fiquem ligadinhos, hein? Fiquem ligadinhos aí. E curtam também o perfil da Zazá, que é Zazá Oliveira 2006. Zazá Oliveira 2006. E depois eu vou ela já está marcadinha lá no meu story, depois eu vou marcar novamente, porque a Zazá, essa mulher maravilhosa que vocês participaram, ouviram aqui um pouquinho, tem muita coisa boa para nos ensinar. E a gente vai caminhando aí para o final. Zazá, dá as suas considerações finais e ora por nós. Bom, passou tão rápido, né, gente? Tão rápido. Olha, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, eu digo assim que é como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né, que estavam ouvindo a voz de Deus e o coração, né, deles ardia. E nessa manhã, nosso coração também está muito alegre. E nós sabemos, sabe, Débora, que tem muitas famílias que não se entendem, né? Tem muita nora aí que não vê a sogra como uma boa referência. É verdade. E vice-versa. Deus pode mudar isso, né? As piadas, né, dos humoristas, né? Muitas delas, um percentual altíssimo é sobre sogra. E, na realidade, onde deveria ter um valor, não é? É a mãe do seu esposo, é a mãe da sua esposa. Se não fosse ela, essa pessoa maravilhosa não estaria aí do seu lado. Então, nós devemos realmente sermos boas sogras, sermos boas noras, porque, independente de qualquer coisa, Jesus mora dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, há frutos de amor, não é? De paciência, enfim. Mas o fim chegou. E a gente vai orar. É verdade. Estende a sua mão aí, querido, querida, que está nessa live, que está assistindo agora pela manhã, ou que vai assistir depois. Deus é um Deus de perto, mas é um Deus de longe. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu relacionamento, se você está vivendo uma aventura maravilhosa ou uma aventura que você quer que acabe logo. Mas Deus está conosco, Ele nos fortalece. Vamos orar. Senhor amado, abençoa, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo, amiga que está ouvindo e vendo esta live. Que a tua boa mão possa estar sobre ele, Senhor. Cerca por trás e por diante, sobre ele e a tua bênção. Jesus. Bênção da amizade, Senhor, como Ruth e Noemi. Bênção, Senhor, da obediência. Bênção, Senhor, de um bom relacionamento, que não seja um relacionamento falso, mas verdadeiro, e verdadeiro em ti, Senhor. Que quando há a tua presença, a paz, a alegria, a gozo na alma. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém precisando de libertação, liberte. Se tem alguém precisando de cura na alma, cura no corpo. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Possa curar o psique, possa curar, Senhor, o coração, o corpo, a mente, em nome de Jesus. E obrigada por essa oportunidade, Senhor. Ó, Jesus, continue abençoando a Débora e toda a sua família, Senhor. Jesus, e todas as famílias aqui representadas, Senhor, por quem está participando dessa live. Em nome de Jesus. A glória e louvor para todos sempre. No em nome de Jesus. Nós amamos e glorificamos nesta manhã. Amém, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada.
Parabéns Turminha. aí pela iniciativa. Estou Ah, sabendo que eu sou a obrigada. primeira convidada. Olha que honra, gente, ó. Uhul! Um beijo, Pois é. sucesso, amada, em nome de Jesus. Mas, turminha linda, viu como que Deus pode transformar uma história de uma família pobre que tinha morte dentro da sua casa, viúva, olha, mulheres viúvas, pobres, não tinham ninguém para defendê-las, tiveram que fazer viagens e tantos obstáculos, tantas coisas que aconteceram na vida dela. Mas Deus transformou tudo isso numa linda história de amor. E Deus pode fazer isso. Se por acaso, dentro da sua casa, você vive algum desafio, ou com a sua nora, ou de repente com a sua própria sogra, então creia que o Senhor pode transformar, mas não vai ser através de você discutir, de você estar falando, de você estar debatendo, mas vai ser através do seu amor, da sua compaixão, vai ser através da sua oração. Porque Amém. Deus, ele transforma e ele pode transformar também a sua história. E Verdade. nós cremos nisso. Olha, foi um prazer enorme compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências nessa manhã. Na próxima semana, nós vamos estar aqui com Iradi Coutinho, vamos estar falando sobre uma outra Ela mulher está aí na nossa maravilhosa da live. Bíblia. Um Pois beijo, é. Iradi, linda, vovó. A vovó te Vovó, pois vem. é. E nós vamos estar aqui novamente às 9 horas e nós aguardamos vocês. Zazá, um beijo, muito obrigado. Você é linda, nós te amamos, tá bom? Deus Fiquem no continue bem. abençoando vocês. Amém. Foi um prazer, gente. Um beijo. Até a próxima. Agora.